Não espere por mim para o jantar hoje à noite. Meu marido disse isso enquanto ajustava as abotoaduras no espelho do corredor, tão casualmente, como se estivesse me lembrando de comprar leite. Então ele olhou diretamente nos meus olhos e acrescentou: vou jantar com outra mulher. Não porque quisesse me machucar, mas porque realmente acreditava que não precisava mais se importar se o fizesse. Ele disse que nosso casamento havia se tornado entediante, previsível, que ele precisava de um pouco de excitação na vida. Então pegou as chaves do carro, saiu pela porta da frente da casa que eu ajudei a construir por 22 anos e nunca olhou para trás. Mas quando ele voltou para casa depois da meia-noite, ele congelou na porta de entrada porque tudo que ele achava que lhe pertencia já havia desaparecido. A primeira coisa que Helena Vargas notou naquela noite foi o perfume. Hugo só usava perfume caro quando queria impressionar alguém, não clientes. Clientes recebiam a versão prática dele: camisas passadas, sapatos polidos, apertos de mão cuidadosos. Não, essa era a versão de Hugo reservada para a sedução, para a performance, para a fantasia de se sentir mais jovem do que realmente era. O aroma flutuava pela cozinha enquanto Helena estava no balcão fatiando cebolinha para acompanhar as batatas assadas. Do lado de fora das janelas, a chuva de final de outubro rolava pelos subúrbios de São Paulo em faixas prateadas frias, e a árvore no quintal dos fundos balançava contra o vento. A casa parecia quente, estável, vivida o tipo de lar construído lentamente ao longo de décadas de sacrifícios. Hugo entrou vestindo um blazer cinza escuro que ela havia comprado para ele 3 natais atrás. Você se arrumou, Helena disse com cuidado. Ele verificou seu reflexo na porta do micro-ondas antes de responder. Vou sair hoje à noite. Com quem? Não houve hesitação. Larissa. Helena parou de cortar. A faca descansou contra a tábua de madeira enquanto seu batimento cardíaco desacelerava daquele jeito estranho que o choque às vezes causa, como se o corpo se recusasse a processar a humilhação em velocidade total. Larissa do trabalho. Ela perguntou baixinho. Hugo suspirou como um pai exausto lidando com uma criança difícil. Não comece. Eu respondi sua pergunta. Sim, Larissa do trabalho. A chuva batia mais forte contra... Helena esperou que ele suavizasse a declaração de alguma forma, explicasse que era um jantar de trabalho, uma coisa em grupo, um mal-entendido. Mas Hugo apenas pegou seu relógio no balcão e o prendeu no pulso. Você vai jantar sozinho com outra mulher. Ele finalmente olhou para ela então, e o que mais doía não era raiva ou culpa. Era indiferença. Ah, vamos, Helena. Pare de agir como se este casamento fosse algum grande romance. Somos colegas de quarto há anos. Ela o encarou incrédula. Isso não é verdade. É verdade, ele respondeu secamente. Tudo nesta casa parece previsível. Cada conversa, cada refeição, cada fim de semana. Helena engoliu, seco. Então sua solução é namorar uma colega de trabalho. Estou jantando com uma mulher com quem você flerta. Ele deu uma risada sem humor. Pelo menos alguém ainda me faz sentir vivo. A frase caiu com precisão cirúrgica. Não alta, não explosiva fria, cuidadosa, cruel. Helena olhou para as mãos porque de repente não suportava a expressão no rosto dele. Essas eram as mesmas mãos que preparavam lanches para o filho Theo todas as manhãs por 12 anos. As mesmas mãos que ficaram acordadas ao lado de Hugo depois que o pai dele morreu. As mesmas mãos que digitavam currículos para ele quando ele tinha 31 anos e estava envergonhado demais para admitir que havia sido demitido do primeiro emprego de gerente. Ela havia passado 2 décadas ajudando ele a sobreviver a todas as versões de si mesmo. E agora ele a olhava como se ela fosse um móvel vencido. Eu abri mão de uma carreira por esta família, ela sussurrou. Hugo revirou os olhos, já entediado com a conversa. Ninguém te forçou a isso. O silêncio depois foi tão pesado que Helena conseguia ouvir a geladeira zumbindo. Hugo pegou as chaves do balcão da ilha. Olha, não vou fazer isso hoje à noite. Fazer o quê? Este interrogatório emocional. Você acabou de me dizer que vai sair com outra mulher. Eu te disse que preciso de um pouco de excitação na minha vida. Ele deu de ombros ao vestir o casaco. Quer honestidade? Aqui está. Helena sentiu algo dentro dela rachar silenciosamente, quase elegantemente, como gelo fino quebrando sob a chuva. Anos atrás, ela teria chorado. Anos atrás, ela teria implorado para ele ficar. Mas aos 42 anos, o cansaço muda a forma da dor.
Ela se torna mais fria, mais afiada, mais observadora. Ela notou os fios grisalhos sutis nas têmporas dele. Ele tentava esconder agora. O relógio caro comprado com bônus enquanto reclamava das despesas da casa. A arrogância inquieta de um homem aterrorizado pelo envelhecimento. Hugo se moveu em direção à porta da frente. Não espere por mim para o jantar hoje à noite, ele disse. Então saiu. A porta se fechou suavemente atrás dele. Essa foi a pior parte. Não uma batida, não raiva, apenas certeza. Helena ficou imóvel na cozinha muito tempo depois que o som do Audi dele desapareceu pela rua molhada do subúrbio. As batatas queimaram no forno porque ela esqueceu que elas existiam. Em algum lugar no andar de cima, a televisão no quarto de hóspedes continuava tocando um velho programa. Nenhum dos dois estava assistindo. Pela primeira vez em anos, a casa parecia honesta, não feliz, não amorosa, apenas honesta. Ela lentamente desligou o forno, limpou as mãos em um pano de prato e caminhou até a sala de estar. Seu reflexo a encarou de volta da tela escura da televisão. Cabelo castanho na altura dos ombros, preso de forma solta, suéter azul macio, olhos cansados que haviam passado muitos anos tentando manter a paz dentro de um casamento que uma pessoa já havia abandonado emocionalmente. Então seu laptop apitou. Helena sentou no sofá e o abriu. O e-mail ainda estava lá. Oferta final. Diretora sênior de estratégia de marca, São Paulo. Benefícios completos. Salário de 6 dígitos. Data de início flexível. 3 semanas antes, ela quase havia deletado a mensagem por medo. Depois de 15 anos longe do marketing corporativo, ela havia se convencido de que estava desatualizada, invisível, velha demais para recomeçar. Mas uma antiga colega chamada Fernanda a havia pressionado para se candidatar depois de se reconectarem pelo LinkedIn. Você era brilhante antes de desaparecer no casamento suburbano, Fernanda havia lhe dito durante um café no centro. Na época, Helena riu sem graça. Agora aquelas palavras retornavam de forma diferente. Brilhante. Antes de você desaparecer, Helena releu a oferta lentamente enquanto a chuva continuava deslizando pelas janelas. Então outra realização se instalou sobre ela. Hugo não achava que ela iria embora. Era por isso que ele estava tão descuidado. Ele acreditava que ela era dependente demais, emocionalmente desgastada demais, com medo demais da incerteza para mudar sua vida. E de repente algo dentro de Helena ficou muito calmo, não vingativo, não histérico claro. Ela abriu outra pasta no laptop, documentos financeiros. Nos últimos 6 meses, pequenas inconsistências a haviam levado a começar a prestar atenção. Cobranças de restaurantes, compras de joias, reservas de hotel durante conferências de negócios. No início, ela pesquisava porque temia perder o marido. Eventualmente, ela continuou pesquisando porque temia perder a si mesma. Seu pai, uma vez, a havia alertado gentilmente anos antes de falecer. Nunca construa sua identidade inteira em torno da lealdade de outra pessoa. As pessoas são mais fracas quando acham que você nunca vai embora. Na época, ela achou que ele era cínico. Agora entendia que ele estava tentando protegê-la. Helena pegou o telefone e fez uma ligação. Ricardo, ela disse suavemente quando seu irmão mais novo atendeu. Você ainda está acordado? Sim. O que aconteceu? Ela encarou a foto de casamento pendurada acima da lareira. Hugo sorrindo orgulhoso ao lado dela. Theo entre eles aos 6 anos. Uma família congelada no tempo. Acho que meu casamento terminou hoje à noite. Houve uma pausa. Então a voz de Ricardo mudou imediatamente. Protetora, séria. O que você precisa? Helena inspirou lentamente. Pela primeira vez, ela disse baixinho. Preciso parar de protegê-lo. Do lado de fora, o trovão rolou sobre os escuros subúrbios de São Paulo, enquanto Helena Vargas começava a tomar a primeira decisão real que havia tomado por si mesma em mais de 20 anos. E em algum lugar do outro lado da cidade, Hugo ria sobre bife e vinho com outra mulher, completamente alheio ao fato de que, pela manhã, a vida que ele dava como certa já estaria escapando de suas mãos. Hugo chegou em casa um pouco depois da meia-noite. Helena ouviu primeiro a porta da garagem. Depois o pesado silêncio que se seguiu o silêncio de um homem tentando não soar culpado enquanto secretamente acreditava que não devia mais inocência a ninguém. Ela estava sentada na sala de estar com um bloco de anotações no colo quando a porta da frente se abriu. Hugo entrou rindo baixinho de algo no celular,
provavelmente uma mensagem de Larissa, mas o sorriso desapareceu no momento em que olhou para cima. As luzes da sala estavam totalmente acesas. Caixas de banco alinhadas no piso de madeira, pastas, encadernadores, registros de impostos, extratos de hipoteca, contas de aposentadoria, resumos de investimentos. 22 anos de vida compartilhada reduzidos a pilhas organizadas. E sentado calmamente ao lado de Helena no sofá, estava seu irmão mais novo, Ricardo. Hugo congelou na porta, exatamente como ela sabia que ele faria. Que diabos é isso? Ele perguntou. Helena fechou a pasta no colo. Papelada. À meia-noite. Ricardo se recostou casualmente, os ombros largos preenchendo a poltrona ao lado da lareira. Engraçado, foi o que pensamos sobre seu jantar com a outra. Hugo o ignorou, a atenção travada em Helena. O que você está fazendo? Pela primeira vez em anos, Helena notou algo desconhecido no rosto do marido. Incerteza, não remorso. Ainda não. Apenas confusão por a mulher que ele descartava como passiva ter se tornado de repente ilegível. Você disse que queria excitação, Helena respondeu baixinho. Achei que hoje à noite era um bom momento para parar de fingir que tudo estava bem. Hugo zombou e jogou as chaves no balcão. Ah, vamos. Você está sendo dramática. Não, ela disse. Acho que na verdade tenho sub-reagido por anos. Isso o irritou imediatamente. Hugo afrouxou a gravata e caminhou até a cozinha, abrindo a geladeira como se aquela conversa já o entediasse. Eu fui jantar, Helena. Não cometi assassinato. Com uma mulher com quem você está dormindo. Ele bateu a porta da geladeira com mais força do que o necessário. Você não sabe do que está falando. Helena simplesmente deslizou um extrato impresso do cartão de crédito pela mesa de centro. Cobranças de hotel, bares de vinho, reservas de fim de semana durante conferências falsas. Hugo encarou os papéis por 2 segundos a mais. Então riu de forma desdenhosa. Mas a confiança soava mais fina agora. Então você esteve me espionando? Não. Helena respondeu calmamente. Eu estive acordando. Aquela frase o atingiu mais forte do que gritos teriam. Hugo olhou ao redor da sala novamente, finalmente notando os detalhes que ignorara ao entrar. A mala de viagem perto da escada, as pastas jurídicas rotuladas propriedade e contas, as fotos de família emolduradas desaparecidas das prateleiras. Espere, ele disse lentamente. Você está me deixando? Helena sustentou o olhar dele. Não. A palavra o surpreendeu. Então ela continuou. Você está. Uma tensão estranha se moveu pela sala depois disso. Hugo a encarou como se não reconhecesse mais a mulher sentada à sua frente. Por anos, Helena havia sido de voz suave, acomodatícia, infinitamente disposta a suavizar conflitos antes que se tornassem desconfortáveis. Ela pedia desculpas primeiro, cedia primeiro, recuava primeiro. Mas não hoje à noite. Hoje à noite havia algo mais frio em sua voz. Não crueldade, clareza. Você não tem o direito de me humilhar e voltar para casa fingindo que esta casa ainda é seu lugar seguro, ela disse. Hugo riu novamente, mas agora soava defensivo. Você está seriamente jogando fora 22 anos por causa de um jantar? Helena quase sorriu com a ironia. Um jantar, ela repetiu suavemente. Essa é a história que você está contando para si mesmo. Ricardo se levantou lentamente. Acho que você deveria ir embora, Hugo. Esta é a minha casa. O maxilar de Ricardo se contraiu. Na verdade, de acordo com a papelada do trust que Helena me mostrou hoje à noite, a maior parte da entrada veio da herança do pai dela. A expressão de Hugo mudou instantaneamente. Um pequeno deslocamento. Mas Helena viu. Medo, não de perdê-la, mas de perder o controle. Ele se virou de volta para ela. Você já falou com um advogado. Falei com um há 6 semanas. O silêncio depois disso pareceu infinito. A chuva continuava batendo nas janelas enquanto Hugo ficava ali, tentando recalcular a realidade em tempo real. Ele havia saído mais cedo naquela noite, acreditando que detinha todo o poder o marido bem-sucedido, o provedor, o homem desejável ainda capaz de atrair mulheres mais jovens. Agora, de repente, ele parecia um estranho de meia-idade parado dentro de uma vida que não compreendia mais completamente. Você planejou isso? Ele perguntou baixinho. Helena balançou a cabeça. Não, você planejou isso. Só assumiu que eu ficaria aqui tolerando. Hugo abriu a boca para argumentar, mas parou porque, no fundo, sabia que ela estava certa. Ao longo dos anos, o desrespeito havia se tornado rotina.
Não dramático o suficiente para sair imediatamente, apenas constante o suficiente para envenenar lentamente todos os comentários sarcásticos sobre as roupas dela, os revirar de olhos, a forma como ele a interrompia em jantares com amigos, o descarte casual sempre que ela falava sobre voltar a trabalhar. Você não sobreviveria mais à vida corporativa. Já faz tempo demais que saiu. É mais fácil se você ficar em casa. Cada comentário pequeno por si só. Juntos, devastadores. E a pior parte, Helena havia começado a acreditar nele. Aquela realização doía mais do que o caso em si. Hugo esfregou as têmporas. Então o que agora? Você quer o divórcio? Helena olhou para a escada que levava ao andar de cima, para o quarto que eles haviam compartilhado por mais de 2 décadas. O quarto onde ela uma vez acreditara que o amor durava automaticamente se você sacrificasse o suficiente por ele. Eu quero paz, ela respondeu. Ele zombou baixinho. Você está exagerando. Não, Helena disse novamente. Acho que esta é a primeira reação honesta que tenho em anos. Ricardo deu um passo à frente e entregou a Hugo uma pequena bolsa de viagem. Eu arrumei o suficiente para alguns dias. Hugo encarou a bolsa como se ela o insultasse pessoalmente. Você deve estar brincando. Você humilhou minha irmã. Ricardo respondeu friamente. Seja grato por ela ainda estar sendo civilizada. Por um breve momento, raiva cruzou o rosto de Hugo. A ferida afiada do ego de um homem de repente tratado como um estranho em sua própria casa. Então, o celular dele vibrou. Larissa, a tela acendeu claramente em sua mão. Helena viu o pânico piscar nos olhos dele antes que ele rapidamente virasse o telefone. E de alguma forma, aquele pequeno movimento doía mais do que todo o resto. Não por ciúme mais, mas por quão ordinária a traição havia se tornado. Hugo exalou pesadamente. Tudo bem. Vou ficar em outro lugar hoje à noite até todo mundo se acalmar. Helena o olhou com cuidado. Lá estava novamente. Aquela arrogância, a crença de que a situação era temporária, que eventualmente ela amoleceria, sentiria falta dele. Negociaria porque homens como Hugo frequentemente confundem paciência com fraqueza. Ele pegou a bolsa de viagem de forma brusca e se dirigiu à porta. Antes de sair, ele se virou. Sabe, ele disse amargamente, talvez se este casamento tivesse se sentido vivo de vez em quando, nada disso teria acontecido. Helena sentiu a versão antiga de si mesma, tentando se romper por dentro. A mulher que passaria a noite sem dormir se perguntando o que havia feito de errado. Mas outra voz se ergueu mais forte agora. A verdade, você não queria mais uma esposa, ela disse baixinho. Você queria uma plateia. A expressão de Hugo endureceu instantaneamente. Então ele saiu para a chuva. Desta vez, Helena o observou partir sem lágrimas. A porta da frente se fechou. A casa ficou quieta novamente. Ricardo olhou com cuidado. Você está bem? Helena não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu o laptop mais uma vez e releu a oferta de emprego esperando na caixa de entrada. Diretora sênior de estratégia de marca, Centro de São Paulo. Uma segunda vida. Por anos, ela havia acreditado que seu mundo se tornara menor, porque a vida adulta exigia sacrifício, porque casamento significava compromisso, porque estabilidade importava mais do que ambição pessoal. Mas, sentada ali no silêncio após a traição, Helena finalmente entendeu algo doloroso. O amor nunca deveria exigir que você desaparecesse. Ela clicou em aceitar a oferta. Alguns segundos depois, o e-mail de confirmação chegou. Ricardo sorriu levemente. Papai teria se orgulhado de você hoje à noite. Isso quase a quebrou. Não porque ela se sentia fraca, mas porque finalmente se sentia forte novamente. Do lado de fora, Hugo dirigia pela chuva em direção a um apartamento de luxo no centro, onde Larissa esperava com vinho caro e afeto temporário, ainda completamente alheio ao fato de que a mulher que ele descartara como entediante havia acabado de desmantelar silenciosamente toda a ilusão de seu controle. E pela primeira vez em 22 anos, Helena Vargas dormiu em paz. 3 semanas depois que Hugo saiu de casa, a casa parecia diferente de maneiras que Helena não esperava. Mais quieta, sim, mas também mais leve. A tensão estranha que costumava ficar invisivelmente dentro de cada cômodo, o ajuste emocional constante que ela fazia em torno dos humores, opiniões e críticas de Hugo havia desaparecido tão gradualmente que ela só reconheceu sua ausência uma vez que ela se foi. Uma manhã de sábado, ela estava descalça na cozinha bebendo café enquanto a luz do sol entrava pelas janelas.
E pela primeira vez em anos, ela percebeu que não estava mais ouvindo a aprovação de outra pessoa dentro de sua própria casa. Aquela realização quase a fez chorar, não porque sentisse falta dele, mas porque entendia por quanto tempo havia vivido sem si mesma. Do lado de fora, final de novembro, o vento espalhava folhas vermelhas e douradas pelo quintal. O aro de basquete antigo de Theo inclinava-se ligeiramente para o lado perto da cerca, intocado desde que ele saíra para a faculdade na Universidade de São Paulo 2 anos antes. Helena o encarou por um longo momento antes que seu telefone vibrasse. Fernanda, como está a sobrevivente do novo emprego? Sua amiga perguntou calorosamente. Helena sorriu levemente, ainda tentando se lembrar de como funcionavam as reuniões corporativas. Você nasceu para reuniões corporativas. Não era assim que Hugo costumava descrevê-las. Fernanda suspirou suavemente ao telefone. Helena, preciso que você pare de se medir através de um homem que se beneficiou de sua autodesconfiança. A frase permaneceu depois que a ligação terminou, porque era verdade. Hugo nunca havia ordenado diretamente que ela encolhesse a si mesma. Isso teria sido óbvio demais, cruel demais até para ele. Em vez disso, ele fez algo mais sutil. Ele normalizou a invisibilidade dela. Cada sacrifício se tornou prático, cada sonho se tornou irrealista, cada compromisso se tornou maturidade adulta, até que eventualmente Helena parou completamente de se perguntar o que ela queria. Agora, aos 42 anos, ela sentava em um escritório no centro de São Paulo com vista para o Rio, ajudando a liderar reuniões de estratégia para campanhas publicitárias nacionais. E para seu próprio choque, ela era boa nisso, muito boa. Durante apresentações, as pessoas ouviam quando ela falava. Funcionários mais jovens pediam conselhos dela. Clientes respeitavam seus instintos. Sua experiência, uma vez descartada por Hugo como maternidade suburbana desatualizada, de repente se tornava valiosa porque lhe dava inteligência emocional que a maioria dos executivos carecia. Uma tarde, após uma reunião, uma associada júnior chamada Clara a parou perto dos elevadores. Espero que isso não soe estranho, Clara disse nervosamente. Mas você é meio inspiradora. Helena piscou surpresa. Você parece calma, como se realmente soubesse quem é. A ironia quase fez Helena rir alto. Se aquela garota soubesse. Enquanto isso, a vida de fantasia cuidadosamente construída de Hugo já havia começado a desenvolver rachaduras. No início, morar no centro com Larissa parecia inebriante. Ela era mais jovem, espontânea, glamourosa, da forma como as mulheres em anúncios de apartamentos de luxo sempre pareciam glamourosas. Ela gostava de bares em terraços, restaurantes caros, fins de semana em Campos do Jordão e postar fotos filtradas online que faziam vidas comuns parecerem inadequadas. Por um tempo, Hugo se convenceu de que aquilo era felicidade, liberdade, reinvenção, prova de que ele ainda importava. Mas a fantasia tem uma relação perigosa com a rotina. Eventualmente, a vida real chega e a vida real nota coisas, como a irritação de Larissa sempre que ele trabalhava até tarde em vez de levar lá para sair, como a forma como ela assumia casualmente que ele pagaria por tudo. Como a decepção dela quando descobriu que as finanças dele eram muito menos impressionantes do que sua confiança sugeria, porque a verdade era que Hugo havia passado anos performando sucesso mais do que realmente construindo segurança. Aluguéis de luxo, pagamentos de carro, jantares de negócios, compras de status. Ele ganhava um bom dinheiro, sim, mas não o suficiente para sustentar o estilo de vida que ele desesperadamente queria que as pessoas invejassem. Especialmente não depois que Helena contratou um advogado, especialmente não depois que contadores começaram a examinar os bens conjugais com mais cuidado. Uma quinta-feira à noite, Hugo sentou diante de seu advogado em um escritório no centro, enquanto a garoa densa caía do lado de fora das janelas. Ela tem direito a mais do que você esperava, o advogado explicou com cuidado. Hugo Francio atesta. Como? A herança da sua esposa estava fortemente ligada aos investimentos em propriedade e histórico da hipoteca. Francamente, a documentação favorece ela. Hugo se recostou em silêncio atordoado. Por anos, ele havia dito a si mesmo que carregava o casamento financeiramente. Agora descobria o quanto de sua estabilidade havia descansado silenciosamente sobre Helena o tempo todo. A casa, os investimentos iniciais, o trabalho emocional,
os sacrifícios não pagos que permitiram que ele se concentrasse inteiramente no avanço da carreira. E de alguma forma aquela realização o enfureceu em vez de humilhá-lo. Ela está virando o Theo contra mim também. Ele murmurou amargamente. Seu advogado pareceu desconfortável. Seu filho tem 20 anos, Hugo. Ele forma suas próprias opiniões. Aquela conversa o assombrou por dias, especialmente depois que Theo parou de atender a maioria de suas ligações. Não completamente, apenas o suficiente para criar distância. O filho permaneceu educado, mas mais frio agora. Uma tarde de domingo, Hugo dirigiu até o campus, esperando consertar as coisas pessoalmente. Theo o encontrou do lado de fora de um café perto da biblioteca da universidade, vestindo um moletom cinza e exaustão sob os olhos. "Você está bem?" Hugo perguntou desajeitado. Theo assentiu, ocupado. Eles sentaram juntos por vários minutos desconfortáveis antes que Hugo finalmente suspirasse. Sua mãe está tornando este divórcio mais feio do que precisa ser. Theo o encarou incrédulo. Mamãe está tornando feio. Hugo esfregou a testa. Você não entende a situação completa. Não, Theo disse baixinho. Acho que entendo. A calma na voz do filho o desconcertou imediatamente. Theo se inclinou ligeiramente para a frente. Sabe o que eu mais lembro de crescer? Ele perguntou. Mamãe sempre te defendendo. Hugo franziu a testa. Quando você perdeu o emprego, ela te defendeu. Quando você perdeu meus jogos de basquete por causa do trabalho, ela te defendeu. Quando você esqueceu aniversários, datas especiais, tudo, ela te defendeu. Isso não é justo. Não, Theo respondeu suavemente. O que não é justo é agir como se ela fosse o problema porque amava você demais. As palavras atingiram mais forte do que Hugo esperava, porque Theo soava tanto como Helena, quando ela ainda acreditava que a honestidade podia salvar as pessoas. Hugo olhou para a rua chuvosa lá fora. Eu só queria me sentir feliz novamente. Theo assentiu lentamente. Mas você algum dia perguntou se a mamãe era feliz? Aquela pergunta seguiu Hugo todo o caminho para casa, e a casa em si já havia começado a mudar. Larissa ficou impaciente com seus humores. Ela odiava discussões sobre advogados, finanças e consequências emocionais, porque aquelas coisas interrompiam a versão fantasiada dele, que ela originalmente achara atraente. Uma noite, ela jogou uma sacola de compras no sofá e disse casualmente, você tem estado miserável desde que saiu da sua esposa. Hugo estalou imediatamente, talvez porque minha vida inteira explodiu. Larissa cruzou os braços. Você disse que seu casamento já estava morto. Era complicado. Ela riu bruscamente. É o que homens casados sempre dizem. O apartamento de repente pareceu menor depois disso. Mais frio. Moderno demais para ser reconfortante. Hugo serviu bourbon para si mesmo e encarou a vista de São Paulo, enquanto uma verdade feia lentamente emergia sob toda a sua raiva. Ele não sentia realmente falta de excitação. Sentia falta de paz, o tipo que Helena criava tão naturalmente que ele parou de notar seu valor. Uma semana depois, enquanto rolava o LinkedIn tarde da noite, ele congelou ao ver uma fotografia do evento de fim de ano da empresa de Helena. Ela estava ao lado de colegas segurando uma taça de champanhe, sorrindo sob luzes douradas. E ela parecia viva, não dramática, não mais jovem, apenas genuinamente viva de um jeito que ele não via há anos. Confiante, calorosa, intocada por ele. Agora, pela primeira vez desde que saíra de casa, Hugo sentiu algo perigosamente próximo a arrependimento. Não porque o caso havia falhado, mas porque Helena havia sobrevivido a ele, e em algum lugar bem no fundo de si mesmo, Hugo percebeu a verdade mais dolorosa de todas. A mulher que ele chamava de entediante simplesmente havia carregado sozinha o peso de amá-lo. Em janeiro, São Paulo havia entrado no tipo de verão chuvoso que fazia tudo parecer despojado. As árvores balançavam contra céus pálidos. Garoa densa se agarrava às calçadas em pilhas cinzentas molhadas, e a cidade se movia com aquela resistência quieta que os paulistas aprendem cedo na vida, ombros curvados contra o vento, xícaras de café seguradas com força, sobrevivência disfarçada de rotina. Helena amava aquilo. Não a chuva em si, mas a honestidade dela. A chuva não fingia ser bonita a cada segundo. Ela revelava o que podia sobreviver sem enfeites. De muitas formas, ela se sentia da mesma maneira. 3 meses antes, ela estava sentada na cozinha ouvindo o marido explicar por que outra mulher o fazia sentir vivo. Agora,
Ela estava dentro de uma sala de conferências no centro, apresentando uma proposta de campanha nacional para executivos com salários 2 vezes o dela. E toda vez que falava, a sala escutava. Não porque exigia atenção, mas porque ela não pedia mais desculpas por existir. A transformação não era dramática por fora. Helena ainda usava suéteres macios, ainda prendia o cabelo frouxamente durante longos dias de trabalho, ainda dirigia o mesmo SUV até a estação de trem todas as manhãs. Mas internamente, algo irreversível havia acontecido. Ela confiava em si mesma novamente. Isso assustava Hugo mais do que a raiva jamais poderia. No início, ele continuava esperando que ela desmoronasse emocionalmente, que ligasse chorando, que perguntasse se eles podiam consertar as coisas, que ficasse nostálgica o suficiente para negociar sua dignidade por familiaridade. Em vez disso, Helena se tornou mais calma, mais focada e estranhamente intocável. Uma quinta-feira à noite, Hugo sentou sozinho em seu apartamento no centro, encarando um recipiente de comida delivery, esfriando no balcão da cozinha, enquanto Larissa arrumava uma mala no quarto. "Você está seriamente me deixando por causa de uma discussão?" ele perguntou amargamente. Larissa fechou a mala com força suficiente para pontuar sua irritação. "Não é uma discussão, Hugo. Você está miserável o tempo todo. Estou passando por um divórcio. Você já estava miserável antes do divórcio." Aquela frase caiu mais pesada do que ela pretendia. Hugo olhou para o outro lado imediatamente porque, no fundo, sabia que ela estava certa. Larissa suspirou e suavizou um pouco. "Olha, quando começamos isso, você fez parecer que seu casamento estava morto, mas você ainda fala da sua esposa o tempo todo. Minha ex-esposa." "Isso mesmo," Larissa disse baixinho. "Isso aí." Hugo esfregou o rosto com as 2 mãos. O apartamento de repente parecia sufocante. Todo vidro, aço e vazio caro. Sem fotos de família, sem história, sem calor. Apenas móveis selecionados cuidadosamente dentro de uma vida construída inteiramente em torno de aparências. Larissa pegou o casaco. "Acho que você gostava mais da fantasia de sair do que da realidade disso." Então ela saiu, e desta vez Hugo entendeu exatamente como uma porta se fechando podia ecoar pela vida inteira de uma pessoa. Nas semanas seguintes, ele vagou pelas rotinas de forma mecânica. Trabalho, academia, uísque, silêncio. Aos 50 anos, ele tinha a estranha sensação de se tornar um espectador na própria vida. A excitação que perseguiu tão desesperadamente agora parecia constrangedoramente previsível, um homem de meia-idade aterrorizado por envelhecer, confundindo atenção com significado. Uma tarde de sábado, ele dirigiu até a casa antiga para pegar o resto de suas coisas, enquanto Helena participava de um retiro de trabalho no centro. Pelo menos esse era o plano. Quando entrou na garagem, viu o carro de Theo estacionado do lado de fora. Depois notou risadas vindo do quintal. Hugo caminhou lentamente pelo portão lateral e parou. Helena e Theo estavam reconstruindo o velho banco de madeira perto da cerca, ambos usando luvas de inverno e jaquetas grossas contra o frio. Garoa polvilhava as bordas do gramado enquanto o rock clássico tocava suavemente de um alto-falante portátil próximo. Helena olhou para cima primeiro. Por um breve segundo, surpresa cruzou seu rosto. Depois a calma voltou. "Oi," ela disse com cuidado. Theo se endireitou imediatamente, a expressão cautelosa. "Pai." Hugo ficou ali desajeitado com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, de repente se sentindo como um convidado na vida que abandonara. "O que está acontecendo?" ele perguntou. "O banco finalmente desabou," Theo respondeu secamente. "Achamos que devíamos consertar." Hugo olhou para a velha estrutura de madeira. Ele havia construído aquele banco com Theo 15 anos antes, durante um fim de semana de churrasco de verão. Helena trouxe limonada para fora enquanto pai e filho discutiam sobre ferramentas e medidas. Na época, Hugo acreditava que momentos como aquele existiriam para sempre automaticamente. Agora entendia quão frágil era a felicidade comum. Helena limpou a garoa das luvas. "Você veio buscar as caixas no andar de cima." "É, deixei elas no quarto de hóspedes." Hugo assentiu, mas não se moveu. Algo sobre a cena à frente dele o prendia ali. O conforto simples entre Helena e Theo, o ritmo fácil da conversa ao qual ele não pertencia mais naturalmente. Por anos, ele havia se convencido de que a vida doméstica o prendia. Agora parecia paz. Theo entrou silenciosamente,
claramente sem vontade de mediar qualquer tensão restante entre os pais. Isso deixou Hugo e Helena sozinhos no quintal frio. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Então Hugo finalmente exalou. Você parece feliz. Helena deu de ombros pequeno. Estou me curando. A honestidade da resposta doeu nele mais do que a crueldade teria. Hugo encarou a grama molhada. Eu não achava que as coisas terminariam assim. Helena quase riu. Sério? Ele se conteve. Ok. Ele olhou para ela então, genuinamente exausto pela primeira vez em meses. Eu achava que estava infeliz por causa do casamento. O rosto de Helena suavizou um pouco, mas não com reconciliação, com compreensão. Esse é o problema de fugir de si mesmo, ela disse baixinho. Você ainda leva você junto. A frase se instalou entre eles como uma verdade pesada demais para discutir. Hugo engoliu em seco. Eu sei que te machuquei. Helena olhou para a cerca. Você não me machucou da noite para o dia. Ele sentiu o peito apertar imediatamente. Você me perdeu devagar. Ela continuou. Um comentário cruel de cada vez. Um descarte de cada vez. Um momento em que você me fazia sentir pequena para poder se sentir importante. Hugo fechou os olhos brevemente porque lá estava a verdade completa. Não um caso, não um jantar. Anos. Anos de erosão emocional disfarçada de tensão normal de casamento. E de repente ele se lembrou de dezenas de momentos que uma vez descartara casualmente. Helena ficando quieta em festas depois que ele zombava de suas histórias. Helena abandonando hobbies porque ele os chamava de impraticáveis. Helena pedindo desculpas por precisar de qualquer coisa emocionalmente. Ele não havia destruído o casamento em um ato dramático. Ele o havia negligenciado até a morte. Desculpe. Ele sussurrou. Helena o estudou com cuidado. Pela primeira vez desde que o conhecera, Hugo Vargas parecia genuinamente humilhado. Não defensivo, não manipulador, apenas aberto pelas consequências que não podia mais escapar. Mas remorso e reparo não eram a mesma coisa. E algumas portas, uma vez fechadas, deviam permanecer fechadas. Acredito que você queira dizer isso, Helena disse suavemente. Aquela pequena gentileza quase o destruiu, porque ele de repente entendeu que ela não o odiava mais. E de alguma forma aquilo parecia pior. O ódio ainda deixava apego emocional. A paz, não. Hugo olhou ao redor do quintal mais uma vez. A casa, o banco, os traços da vida familiar ainda pairando no ar frio de garoa. Então ele assentiu lentamente. Eu devo pegar minhas caixas. Helena se afastou gentilmente. Elas estão no andar de cima. Enquanto caminhava em direção à casa, Hugo percebeu algo devastador. A punição não era perder o casamento. A punição era finalmente entender seu valor, depois que ele já o havia destruído. Quando a primavera chegou a São Paulo, Helena Vargas não media mais a vida pelo que havia sido perdido. Essa era a diferença que um ano podia fazer. Não porque a dor desaparecesse de forma limpa, ela nunca desaparecia, mas porque a dor eventualmente parava de ser o centro de cada pensamento. Ela se tornava clima de fundo em vez de identidade. A garoa derretia lentamente em março, revelando calçadas úmidas, grama exausta e sinais teimosos de renovação brotando da terra molhada. Helena notava esses detalhes mais agora. O som dos trens matinais, o calor da luz do sol através das janelas do escritório, o conforto de cozinhar jantar para si mesma, sem tensão sentada do outro lado da mesa. Coisas pequenas importavam novamente. E, estranhamente, aquilo também parecia vingança. Não vingança alta, não vingança cruel, o tipo que diz silenciosamente: você não me destruiu. No trabalho, Helena prosperou mais rápido do que qualquer um esperava. Em abril, ela havia sido promovida a diretora de estratégia criativa depois de liderar uma campanha que conquistou uma das maiores contas nacionais da empresa. Funcionários mais jovens gravitavam naturalmente para ela, porque ela não carregava nenhum do ego exaustivo que infectava tantos executivos. Ela escutava com atenção, falava com reflexão e nunca confundia autoridade com intimidação. Uma sexta-feira à noite, depois de um jantar com cliente no centro, Fernanda ergueu uma taça de vinho e sorriu do outro lado da mesa do restaurante. Sabe qual é a parte mais engraçada de tudo isso? Helena riu suavemente. O quê? Você ainda não percebe o quanto é impressionante. Um ano antes, elogios como aquele a teriam envergonhado. Agora, eles simplesmente pareciam estranhos de um jeito curativo. Do lado de fora das janelas do restaurante, São Paulo brilhava na chuva suave de primavera,
enquanto as pessoas corriam pelas calçadas sob guarda-chuvas e os semáforos se refletiam no asfalto molhado. Helena olhou para seu reflexo levemente espelhado no vidro. Ela parecia mais velha do que 10 anos atrás e mais feliz. Havia algo profundamente libertador em não precisar mais performar juventude ou perfeição pela aprovação de alguém. Enquanto isso, a vida de Hugo havia se tornado mais quieta de formas que nenhum apartamento de luxo conseguia disfarçar. Depois que Larissa saiu, ele mudou para um apartamento menor perto de Pinheiros, mais próximo do escritório e bem distante do estilo de vida centrado em imagem do centro que ele perseguira tão desesperadamente. O carro caro também havia sumido, substituído por algo prático depois que honorários advocatícios e divisão de bens o forçaram a confrontar a realidade financeira honestamente pela primeira vez em anos. Mas a maior mudança não era material, era interna. A terapia havia começado a Nene, uma sugestão relutante de Theo, depois de meses de conversas tensas. Mas eventualmente Hugo continuou indo porque o silêncio dentro da própria mente se tornava insuportável de outra forma. Cada sessão descascava outra verdade desconfortável. Seu medo de envelhecer, sua obsessão por validação, a arrogância que o fazia confundir estabilidade emocional com tédio. A mais dolorosa de todas era perceber que Helena havia passado anos tentando amar um homem constantemente buscando razões para se sentir insatisfeito. Uma tarde de domingo, Hugo encontrou Theo para um café perto do campus da universidade novamente, quase exatamente onde a conversa anterior havia dado tão errado meses antes. Desta vez parecia diferente, não reparada, mas honesta. Theo mexeu o creme no café enquanto estudava o pai com cuidado. Você parece melhor, ele admitiu. Hugo deu um sorriso cansado. Menos idiota, talvez. Isso fez Theo rir inesperadamente. O som quase partiu o coração de Hugo porque ele percebeu quanto tempo havia passado desde que o filho se sentia relaxado perto dele. Depois de um momento, Theo perguntou baixinho, você ainda ama a mamãe? Hugo olhou pela janela do café para os estudantes cruzando a rua em jaquetas de primavera e mochilas. Sim, ele respondeu honestamente. Theo assentiu uma vez, mas às vezes amar alguém depois de destruir, lá não ajuda mais. Hugo fechou os olhos brevemente porque aquilo também era verdade, e aceitar a verdade sem se defender havia se tornado parte da punição. Quando o verão se aproximava, os procedimentos de divórcio finalmente se aproximavam do fim. O último passo importante envolvia vender a casa da família. Helena insistiu em lidar com isso de forma pacífica, sem dramatismo no tribunal, sem jogos vingativos, apenas assinaturas de papelada e finalidade. Ainda assim, quando se encontraram no escritório do corretor em uma tarde quente de junho, a tensão pairava silenciosamente sobre tudo. Não ódio. História. O escritório dava vista para uma rua suburbana arborizada, onde sprinklers clicavam ritmicamente sobre gramados verdes do lado de fora. Hugo assinou vários documentos em silêncio antes de finalmente pousar a caneta. Aquela casa merecia coisa melhor do que o que aconteceu, ele disse baixinho. Helena o olhou por um longo momento. Sim, ela respondeu suavemente. Merecia. A honestidade na voz dela não tinha amargura agora, apenas luto por algo que poderia ter sobrevivido se ambos tivessem protegido igualmente. Hugo se recostou pesadamente na cadeira. Eu costumava achar que excitação significava escapar da responsabilidade, ele admitiu, mas honestamente, ele riu levemente de si mesmo. A Paz estava sentada naquela cozinha o tempo todo. Helena sentiu uma dor mover pelo peito porque, uma vez, ouvir aquelas palavras teria significado tudo para ela. Agora elas simplesmente chegavam tarde demais. Algumas verdades só aparecem depois que as consequências forçam as pessoas a ver claramente. Ela dobrou as mãos calmamente sobre a mesa. Algumas pessoas só reconhecem lealdade depois que a perdem. Hugo assentiu lentamente. Sem discussão, sem desculpas, apenas aceitação. E, estranhamente, aquilo deu a Helena mais encerramento do que fantasias de vingança jamais poderiam. Porque no final, Hugo havia sido forçado a confrontar a única coisa que passara anos evitando ele mesmo. O encontro terminou silenciosamente depois disso. Sem despedida dramática, sem reconciliação, apenas duas pessoas caminhando para fora dos restos de uma vida compartilhada com futuros muito diferentes à frente delas. Do lado de fora,
O vento quente movia-se gentilmente pelas árvores suburbanas, enquanto Helena caminhava sozinha em direção ao carro. No meio do caminho, Hugo a chamou suavemente. Helena se virou. Por um segundo, ele parecia exatamente o jovem que ela havia casado 23 anos antes, esperançoso, humano incerto sob todo o ego e erros. Eu realmente sinto muito, ele disse. Helena o estudou com cuidado. Então sorriu com tristeza, mas sinceramente, oh Isai, e pela primeira vez, aquilo era suficiente. Ela entrou no carro e pegou a estrada enquanto a luz do sol piscava através das árvores acima. O rádio tocava suavemente ao fundo, alguma música antiga que ela amava na faculdade, e enquanto o trânsito a levava em direção ao centro de São Paulo, Helena percebeu algo surpreendente. Ela não precisava mais que Hugo sofresse para que ela se curasse. A vida já havia equilibrado as coisas naturalmente. Ele perdeu a mulher que protegia sua paz. Ela redescobriu a mulher que ele quase a convenceu de que não existia mais. E talvez essa fosse a lição real escondida dentro da dor de coração. A coisa mais perigosa que você pode fazer com uma pessoa leal é assumir que ela vai ficar não importa o quão mal você a trate, porque eventualmente até os corações mais gentis aprendem a diferença entre amor e autoapagamento. E quando eles finalmente vão embora, eles não voltam os mesmos. Se esta história te emocionou ou te lembrou de alguém que esqueceu seu valor até ser tarde demais, reserve um momento para compartilhar seus pensamentos abaixo. E se você gosta de histórias emocionais profundas sobre traição, resiliência e segundas chances, não esqueça de se inscrever e se juntar a nós para a próxima jornada.